Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal, quem fala com vocês é o Cadu e hoje eu vou falar aqui com vocês do quadro Minhas Histórias, onde eu pego um volume específico ou uma fase inteira e eu faço uma crítica, mais aberta, com spoiler, falar detalhes da obra que me agradaram, que não me agradaram, sem me preocupar muito em dar spoiler ou não. É basicamente eu contando a história para vocês. Hoje eu vou fazer um vídeo de O Hobbit, do J.R.R. Tolkien, que é o primeiro grande livro da franquia, desse mundo que o Tolkien criou. Claro que em si a gente conhece mais o Tolkien por Senhor dos Anéis, que foi a primeira grande trilogia dos cinemas, né? Se a gente for parar para pensar, é uma trilogia épica, com uma grande qualidade até. Mas primeiro a gente vem no Hobbit, que é do finalzinho da década de 30. Esse livro aqui ele tem suas 300 e poucas páginas e o começo é de extras, explicando um pouco de como foi publicado o livro e tudo mais, as dificuldades da capa, por exemplo, teve dificuldade em escolha de capa e tal. Mas eu vou falar mais da história aqui. Esse é o início desse grande universo. O que o Tolkien faz aqui é basicamente uma introdução de algo muito maior, de algo muito mais complexo. O que seria basicamente o que o Jack Kirby e o Joe Simon, eu acho, né, fizeram com o Capitão América, né? O Capitão América ele começou ali e depois veio uma torrente de grandes heróis. Teve Namor e tal, dentro da Marvel. Não estou falando na DC. Na DC aí a gente já vê em outra história. Aí vem Homem-Aranha, por exemplo, que é conectado com o Quarteto Fantástico. Depois vem Hulk aparecendo na Mensal do Aranha. Uma coisa totalmente interconectada, um universo muito maior. Isso é o que ocorre no Hobbit. Por isso que, de certa forma, a gente tem muita crítica que é escrita do Tolkien nesse livro em específico. Ela é muito detalhista, ela é muito mais pesada. Aqui ele se detalha em tudo, ele tenta explicar tudo. Depois a gente vê em outros livros aí explicando essa mitologia do Tolkien. Planejo pegar futuramente, quando eu acabar algumas coleções, né? Eu planejo sim abrir mais espaço para o Tolkien na minha coleção. A mitologia aqui é muito bem feita, mas vamos falar da trama. A gente vai conhecer os hobbits, né? Que são uma espécie pequena, um pouco menor que os anões, que vivem numa vila pacata, calma, tranquila. Basicamente o que a gente vive aqui é no mundo, de certa forma, nas vizinhanças, né? Uma vizinhança calma, com fofoqueiros, é claro, e com pessoas meio covardes, por assim dizer. E a gente vai ter como nosso principal o Bilbo Bolseiro, que além de um bolseiro, ele vem da família Tuck, ou Tuck, que são hobbits aventureiros e místicos, né, por assim dizer. Mas ele tem o lado bolseiro dele mais aflorado, que seria o lado mais material, né, mais pacato ali, aquele lado mais humano mesmo, de certa forma. Uma bela tarde, o mago Gandalf vem visitá-lo, convocando para uma aventura, e ele, sem coragem alguma, se nega a participar. Porém, o Gandalf leva numa boa. Mais tarde, Gandalf traz uma companhia de 12 anões, comandados por Thorin Escudo de Carvalho. Esses 12 anões querem ir para a montanha de Monte Corvo, onde o dragão Smaug se apossou da riqueza da família de Thorin e ele acabou sendo expulso. Então, a gente vai acompanhar a jornada, né, de Bilbo com esses anões até essa montanha. É uma jornada que eu vou dizer para vocês que eu acho engraçado, que a jornada em si foi mais longa do que a história de Monte Corvo. Aí Bilbo ele vai contrariado de certa forma, porém ele vai ganhar dinheiro com isso. Ele vai adquirindo coragem a partir dessa aventura. Uma coisa que eu acho interessante que o Tolkien faz aqui é uma coisa que a gente vê na vida real. O Bilbo, por mais que ele seja um hobbit pacato, ele tem uma linhagem, ele tem o sangue de aventureiros. Parece que esse lado dele ferve quando ele entra para uma batalha,
quando ele vai para uma aventura, ele fica mais aflorado, ele gosta daquela aventura. Os elementos aqui eles são muito bonitos, são muito bem feitos. Por mais que seja uma mitologia original, ela se espelha muito em outros contos, né? Por exemplo, os anões já existiam há muito tempo em outras mitologias, dragões, dentre outros, porém aqui eles são utilizados de certa forma diferente, por mais inspirados. O Gandalf aqui, ele tem uma participação até curta. Não pegue a expectativa de que você vai ver o Gandalf tendo um grande protagonismo. Ele tem bons momentos aqui, mas os personagens que têm mais destaque é o próprio Bilbo e o Thorin Escudo de Carvalho. Mas o Thorin, ele tem destaque de um coadjuvante, que um coadjuvante teria. O Bilbo, ele é um grande protagonista aqui. Tu cria uma certa simpatia por ele. Ele passa fome aqui, ele passa momentos de horror, passa momentos de tensão. O Tolkien, nesse primeiro livro, ele foi fantástico. Eu acho que esse aqui é um grande início de franquia. É um início que te deixa curioso. Tu quer saber mais de certas coisas. Quer saber mais sobre os dragões, sobre os elfos aqui. Os elfos, eles são muito bem retratados aqui, com uma certa elegância, com uma certa humanidade também. Que os elfos, além de eles serem ricos, eles têm uma aparência um pouco pomposa até. Eles têm uma compaixão, eles têm uma magia, uma delicadeza ali. Enquanto os anões, eles são emocionais, eles têm a paixão deles, mas eles são brutos. E isso é legal. Tu não vai discriminar os anões, nem vai discriminar os elfos. O Thorin, ele tem um ótimo desenvolvimento. A minha única crítica a esse livro é o fim do Smaug. O Smaug, que na verdade era para ele ser o grande vilão do livro, era para ele ser o grande clímax da história. Ele morre, ele aparece num capítulo inteiro, depois no capítulo seguinte ele é morto. Eu acho que foi basicamente uma, assim, vou até perdoar o Tolkien, porque de certa forma é o primeiro livro dele, não tinha como ele desenvolver um grande clímax. Mas o Smaug representou sim uma grande ameaça. Quando Tolkien vai retratar o dragão, é uma retratação muito bem feita, é uma retratação ameaçadora. As escamas de baixo aqui dele que protegem ele são muito bem retratadas. Tem uma falha ali nas escamas, né, que seria o ponto vital para matar o dragão, que quando Tolkien apresenta, você, claro, você já sabe, quando é apresentada uma fraqueza, essa fraqueza vai matar o personagem. Porém, não é uma fraqueza conveniente, assim. Até mesmo ali, aquela quebra da escama, você fica se perguntando, cara, como aquilo ocorreu? Então, tudo o que ocorre nesse livro te deixa curioso para saber o que aconteceu para chegar àquele ponto. Aqui, de certa forma, o livro, mesmo ele iniciando o universo, ele se inicia no universo estabelecido já. É complicado eu explicar isso, mas deixa eu tentar. Dentro do imaginário do Tolkien, basicamente já tinha um universo construído, porém ele iniciou nesse livro aqui, né, que faltam coisas para saber. Por exemplo, como Smaug tinha a escama de baixo quebrada, né, qual batalha ocorreu, o que aconteceu para ele ter aquela escama ali defeituosa. Quem é o necromante que o Gandalf foi enfrentar? Provavelmente tem outro livro. Os antepassados do Thorin, que fizeram os antepassados do próprio Bilbo, né, da família Tuck, o que eles faziam, é uma coisa muito bem feita. O final do livro, ele é ameno, ele é calmo, ele não estraga a história. Pelo contrário, ele apresenta toda a calmaria depois da tempestade, né? O que a gente espera. Eu acho que foi muito bem feito. Foi um final bonito, foi um final legal. Um personagem que eu criei uma simpatia enorme foi o Balin, que era um dos grandes amigos do Thorin, que acabou criando um grande vínculo com o Bilbo. Ele aparece no final da história com o Gandalf para compartilhar histórias com o Bilbo, assim como aquele velho amigo que vem te visitar à tarde para você relembrar as coisas. Eu achei um final bonito. Eu acho que não foi um final assim de conto de fadas, mas sim um final mundano, um final perfeito para a história e para o próprio Bilbo Bolseiro. Os vilões, né? Os Gobelins. Uma coisa que eu vou criticar aqui é a HarperCollins. Na verdade, agora eu não vou criticar nem o Tolkien. Eu vou criticar a editora do livro. Primeiro, o livro está muito bonito. O acabamento muito bem feito e tal. Mas eu tenho uma crítica enorme a esse tipo de fonte aqui, que vai se desfazendo com o tempo. Eu tenho as Crônicas do Skane aqui da editora Intrínseca.
Meu primeiro e meu segundo livro, a fonte de letras aqui, se você não tomar cuidado, ela pode acabar falhando. O que aconteceu com a minha, ó? Por exemplo. Na lateral do livro, eu acho que a fonte ficou até mais resistente, por assim dizer, mais caprichosa. Mas eu acho que se fosse para eles escolherem alguma fonte, eles poderiam ao menos ter deixado um prateado mais afundado, igual as letras do nome do próprio Tolkien aqui, ó, se vocês notarem, ó, tá, tem um afundamento. E aqui tem runas, o que é legal, que depois tu vai no final do livro e tu vê aí o significado das runas. A capa tá muito bonita, tá muito bem feita. O livro em si, em acabamento, eu não tenho que reclamar. Então ainda tem esse marca-página aqui, eu botei pra dentro. Eu acho que esse tipo de marca-página tem uma falha fatal, que é o final dele, que eu vou mostrar pra vocês. Ele não tem lá uma boa costura, né? E acaba ficando esses fiozinhos aqui, e com o tempo tu pode acabar perdendo esse marca-página, que é chatíssimo, gente. Poderiam ter botado pelo menos ali no final, de repente, uma pontinha de couro ou um costuro mais dedicado, né? Sem precisar ter grandes gastos. E vamos falar da formatação de texto aqui, que é um problema. Na hora das falas, por exemplo, se você quer adaptar o Hobbit para os novos leitores, né, que se interessam muito pelo universo Tolkien, você poderia colocar igual as fontes de hoje em dia, que quando vai ter o diálogo, tu tem dois travessões ali assim, e tu tem o diálogo ali. Personagem tal falou, aí inicia a fala. Mas as falas estão entre aspas e no meio dos textos. Acaba que isso deixa a leitura muito cansativa. O texto, ele tem que ter, de certa forma, para mim, né, pelo menos, eu comecei a ler por Percy Jackson. Eu acho que o texto perfeito é aquele, ainda mais para um novo leitor, que não gera cansaço, mas sim ele deixa o texto ali mais separadinho, uniforme em cada tipo de coisa. Por exemplo, um pensamento, uma retratação de cena, uma fala, tem que ter um corpo tal. Eu acho que isso acabou um pouco com o livro. E também a tradução de nomes, gobelins. Eu sei, gente, não me incomodou muito. Eu vou dizer pra vocês que não me incomodou, mas eu preferia ler goblins, orques. É mais fácil colocar orcs mesmo no tradicional. Pelo menos só isso, só esses nomes assim, né? Mas isso estragou minha leitura? Não, não estragou, por causa que a história é perfeita. Licença. Desculpa, pessoal. Minha leitura não foi estragada. E assim, mesmo que você não queira fazer uma coleção do Tolkien, você pode comprar esse livro se você tiver curiosidade. E aí, pelo menos só ter esse livro aqui, eu acho que você não precisa ler outras coisas. Por mais que aqui desperte um interesse. Essa história aqui é começo, meio e fim. Você não precisa ler mais nada. Então, assim, eu acho que vale muito a pena vocês correrem atrás. É um clássico da literatura? Considero que sim. Eu acho. É um grande clássico. Porque iniciou um grande universo, tem milhares de fãs pelo mundo e tem filmes que são muito bem elogiados, né? Tem lá O Senhor dos Anéis. O Hobbit, a franquia, não foi lá muito elogiada, porém o pessoal gosta. Eu ainda planejo rever a franquia, que eu vi pedaços quando eu era criança, então eu quero ver tudo. Quando eu comprar Senhor dos Anéis, a trilogia, eu planejo comprar o box daqueles livros pretos. Eu também vou rever os filmes, né? Para mim, de certa forma, saber fazer um comparativo. Mas recomendo, vou deixar o link da Amazon aí na descrição. Essas foram minhas histórias. Comentem se vocês já leram Hobbit, se vocês recomendam, se vocês não gostaram, se vocês querem comprar outras coisas do Tolkien. Então é isso, gente. Valeu, obrigado e tchau, tchau. Vou deixar o link para comprar na Amazon na descrição.